Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho quem mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Olá, sejam todas e todos bem-vindos. Estamos iniciando os trabalhos no painel 90 e a temática é Processos Estruturais e Pandemia. Gostaria de dizer a todos vocês do meu entusiasmo, da minha alegria por estarmos juntos com mais de 100 mil inscritos participando do primeiro Congresso Digital da Escola Superior de Advocacia da OAB Nacional. Sou Valentina Jungmann, advogada, e nessa qualidade integro atualmente a delegação da OAB Goiás, junto ao Conselho Federal da OAB. E neste painel estarei mediando as palestras e debates do painel 90. Em nome do presidente Felipe Santa Cruz e do dinâmico Rony Duarte, diretor-geral da ESA Nacional, que são os realizadores desse evento incrível, eu gostaria de agradecer a presença de todos os nossos palestrantes, Marcos Jobim, Edilson Vitorelli e o Hermes Zanetti. Agradeço também a participação de todos que nos acompanham, os diretores do Sistema OAB, conselheiras, conselheiros, advogadas, advogados, estagiários, operadores do direito, estudantes, sejam todos muito bem-vindos. Também gostaríamos de registrar aqui os nossos agradecimentos aos colaboradores, aos servidores do Conselho Federal, por tornarem possível a realização de um evento grandioso e virtual. Registro aqui a eficiência de todos, mas principalmente da nossa Aline Tim, gerente de eventos do Conselho Federal. Declaro, pois, aberto o presente painel. É certo que a sociedade contemporânea, ela anseia por efetividade. E o processo estrutural, ele vem sendo apresentado como um instrumento apto a garantir, eu diria, uma tutela coletiva adequada, tempestiva e efetiva. Se apresenta, então, o processo estrutural, eu diria, como um novo gênero do processo constitucional, e que cuida principalmente da gestão adequada do conflito. Para tratar desse tema tão atual, tão importante, principalmente em tempos de pandemia, nós temos aqui eu diria, uma trinca de respeito. Me permitam apresentar os ilustres expositores, inclusive já na ordem por eles mesmos escolhida para a participação neste painel. Marcos Jobim, nosso colega da advocacia, mestre e doutor, pós-doutor em Direito e professor da Escola de Direito da PUC, do Rio Grande do Sul, tanto na graduação como no pós-graduação, lato e estrito sensu, autor e coordenador de várias obras jurídicas, inclusive uma sobre o tema deste painel. O Hermes Zanetti, promotor de justiça do querido Estado do Espírito Santo, mestre e doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor adjunto da Universidade Federal do Espírito Santo, onde também leciona tanto no curso de pós-graduação lato sensu como estrito sensu.
Edilson Vitorelli, procurador da República, pós-doutor, doutor e mestre em Direito, professor das universidades Mackenzie Católica de Brasília, foi professor visitante na Stanford Law School, e um registro importante porque ele foi o único brasileiro vencedor do prêmio de melhor livro sobre processo do mundo, que lhe foi atribuído pela International Association of Procedural Law. Viram? Bom, nós apresentamos apenas um breve e resumido currículo dos nossos palestrantes e gostaria de, em decorrência do nosso tempo, que é muito exíguo, de já imediatamente passar a palavra ao nosso primeiro palestrante, o colega Marcos Jobim. Muito boa tarde a todos e a todas que nos assistem. Sintam-se todos e todas abraçados virtualmente da melhor forma possível. Gostaria de agradecer encarecidamente essa belíssima apresentação da doutora Valentina Sintra, nossa conselheira federal, agradecendo já em seu nome todos aqueles que fizeram esse momento possível, doutora Valentina. É com certeza um momento ímpar, né, dos congressos e seminários e encontros virtuais. E para isso, então, eu devo, né, assim, porque até sou o primeiro a falar pelo protocolo, agradecer e parabenizar o Conselho Federal da OAB por esse majestoso evento, assim, que só me faz, né, não perder a piada e dizer que ele é um evento estrutural, né? Já como no nosso evento, nossa mesa, ele é um evento estrutural. A complexidade, né, com que se deve ter sido tratado aqui as questões relacionadas a esse evento, só me faz ver esse evento como um evento estrutural, fazendo aqui uma brincadeira com o nosso próprio painel. Gostaria de agradecer ao presidente nacional da OAB, Dr. Felipe Santa Cruz, gostaria de agradecer ao Dr. Rony Preus Duarte, quem me fez o convite via WhatsApp num primeiro momento. Gostaria de parabenizar o professor Marcos Vinícius Furtado Coelho, que é o coordenador científico do evento, e, claro, né, cumprimentar meus queridos amigos de debate dessa tarde, né, o professor Hermes Zanetti Júnior e o professor Edilson Vitorelli, que, além de amigos já de longa data, são, para mim, aquela nata que existe no processo estrutural brasileiro. Com certeza estamos falando aqui com os melhores dos melhores, junto a outros que eu vou tentar referir até o final da minha fala. Mas, enfim, fica aqui meu agradecimento também a tudo que eles me ensinam e tudo que me proporcionam já há algum tempo, estudando essas duas feras aí do processo estrutural. Então, a gente, né, não tem coisa mais chata num congresso que colisão de temas, né? Fala um, depois fala a mesma coisa, depois fala o terceiro a mesma coisa. Então, previamente, a gente já fez aqui uma combinação, né? Na verdade, falo eu, se eu não estou enganado, depois fala o professor Edilson Vitorelli e depois o professor Hermes Zanetti, porque eu vou tentar, de alguma forma, exemplificar o que vem a ser um litígio estrutural a partir, né, de um olhar no julgamento de casos no mundo inteiro. Por quê? Porque, como é um tema muito novo e poucos conhecem, né, e poucos conhecem com profundidade, eu acho muito melhor iniciar a fala demonstrando, né, quais são os litígios por trás dos processos, para isso ficar visualizável, né, aquele que tem menor conhecimento do tema. Depois o professor Edilson vem com o processo estrutural no Brasil, e depois o professor Hermes, sim, fala do processo civil dos desastres e da Covid-19. Eu acho que ficou bem assim entre nós, e eu acho que a sequência vai ser salutar para quem está tendo contato pela primeira vez com a matéria, doutora Valentina, porque eu acho que isso é muito importante. Tá? Quem está tendo contato com a primeira vez com a matéria, ou ainda está tendo contato inicial com a matéria, é bom saber as suas origens, que casos a gente pode vir a julgar com eles, enfim, né? Esse tipo de informação que é salutar para depois adentrar especificamente nos conceitos, né, de processo estrutural que o professor Edilson vai nos trazer. E, na verdade, já como a gente está num congresso da advocacia, né, deve ter uma pergunta pairando, né, no ar de todo advogado, de toda advogada, né? Tá, qual é a atuação prática daquilo que os professores desse painel 90 vão falar? Bom, só iniciando assim a nossa conversa, só iniciando assim
o nosso bate-papo, nos últimos 30 a 40 dias, e isso é uma informação muito importante para todos os advogados, advogadas e todos os profissionais do direito, enfim, que nos assistem nesse momento, nada mais, nada menos do que 3 grandes momentos no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal tiveram um contato com o tema do processo estrutural, certo? Então, há mais ou menos uns 30 dias atrás, a ministra Nancy Andrighi julgando, eu não vou falar dos casos em si, mas da importância para o advogado e para a advogada entender a da pertinência do tema e da atualidade do tema. Há mais ou menos uns 30 dias atrás, então, a ministra Nancy Andrighi julgando o recurso especial 1.854.847, anula todo um processo e determina a sua instrução, porque se tratava de um litígio estrutural, de um processo estrutural em que a ministra, no próprio acórdão, revela que ainda é bastante desconhecido aos membros do Poder Judiciário brasileiro. E aí determina a anulação de todo um processo, desde 2017, com um tema estrutural como pano de fundo, mostrando no seu acórdão que as categorias que a gente trabalha com processo civil tradicional e até mesmo com processo coletivo, não são todas elas que vão responder aquilo que vem a ser o processo estrutural. Então, eu brinco que nas entrelinhas do acórdão da ministra Nancy, tem uma frasezinha assim, vamos estudar melhor o tema. Eu acho que é isso muito importante, vamos estudar melhor o tema. Eu não posso ter, em pleno século XXI, toda essa globalização virtual que a gente está assistindo a partir dessa pandemia, um processo ou um litígio estrutural anulado desde 2017, só em 2020, e toda a importância que aquele litígio traria para o debate do processo estrutural aqui no Brasil. O ministro Luiz Roberto Barroso, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, da litigação climática, ao determinar agora, há pouco tempo, as audiências públicas, ele coloca também no documento o quê? Que a litigação climática tem áreas de medidas estruturantes, razão pela qual aqueles que também trabalham o processo podem também se habilitar às audiências públicas nessa ADI por omissão. E também o ministro Luiz Roberto Barroso, há pouco mais de 10, 15 dias, na medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 709, que trabalha a questão dos ínios e da Covid-19, determina ali uma série de medidas que, sobre a minha ótica, não sei qual é a opinião dos demais colegas, mas sobre a minha ótica são medidas, sim, do tipo estruturante. Então, veja bem, nos últimos 30 dias, falando aqui só em tribunais, ou o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal, 3 casos que estão na vitrine da discussão. Então, temos aí, sim, com certeza, uma prática bastante intensa para aqueles que vão, de alguma forma, trabalhar com esse assunto. Bom, quais são os casos que eu vim trazer para ilustrar o que vem a ser um litígio estrutural e, posteriormente, o professor Vitorelli vai tratar dos conceitos de processo estrutural, aonde a gente estuda o germe, o início disso tudo. Num caso julgado na Suprema Corte dos Estados Unidos, em 1954, chamado Brown versus Board of Education of Topeka, que é, na verdade, o grande caso que vai trabalhar com o regime da dessegregação racial nas escolas públicas. Veja bem, a Suprema Corte dos Estados Unidos, que em 1896 tinha chancelado a política dos separados mas iguais, ou seja, brancos e negros podem estar separados desde que as condições sejam iguais, agora, um pouco mais de 50 anos depois, deve novamente julgar esse caso para dizer se essa política dos separados mas iguais é constitucional ou é inconstitucional. Se ela declarar que é constitucional, o baile segue como estava já. Mas se ela declarar que é inconstitucional, ela vai, teoricamente, superar um precedente seu de 50 anos atrás. E declarando a sua inconstitucionalidade, o que vai acontecer? Ele vai determinar, então, que brancos e negros possam ir às escolas públicas juntamente. Ora, como a gente sabe, isso não vai ser fácil. Vou precisar de um tempo para a sociedade americana, principalmente aqueles estados do sul dos Estados Unidos, se darem credibilidade e efetividade a essa decisão judicial.
Por isso, em 1955, a Suprema Corte chama o mesmo caso, sob o nome de Brown versus Board of Education 2, e vem a querer saber como é que está essa política da dessegregação racial nas escolas públicas. E para, né, não sendo nenhuma surpresa, eles viram que as coisas não estavam acontecendo conforme eles achavam que ia acontecer. E aí determinam uma série de medidas, delegando a competência a outros tribunais, para quê? Para que esses tribunais pudessem fazer medidas estruturantes, né? Na verdade, a nomenclatura é nossa aqui no Brasil, vamos chamar de medidas estruturantes por enquanto, para que os negros tivessem condições de possibilidade de adentrar nas escolas públicas juntamente com os brancos, né? Esse era o mote central disso tudo o que aconteceu. Então, veja bem, vou puxar um pouco aqui a brasa para a tese de doutorado do professor Jordão Violim, que pode estar nos escutando agora. A decisão, em tese, não tinha como ser outra. O problema estava no cumprimento dessa decisão. Era inegável, já há um bom tempo, que nos anos 50, nos Estados Unidos, essa política de segregação racial já não tinha mais espaço. Bom, mas agora eu devo enfrentar o mundo fático, eu devo enfrentar o mundo substancial, onde as coisas acontecem. E como que eu vou fazer, né, para fazer valer a minha decisão judicial? Então, a gente cria, então, as chamadas structural injunctions, né, as reformas, ou structural reforms, as reformas estruturais, que vem a ser o germe, então, daquilo que vai ser um pouco do que a gente estuda hoje para o processo estrutural. Vamos para um segundo caso, julgado em 1969, também nos Estados Unidos, relacionado a litígios estruturais, que é o caso Holt versus Sarver, que é o caso dos presídios no Arkansas. Tem até um filme dos anos 80, que é a época em que o professor Hermes e eu nascemos, né, e o professor Edilson nos anos 90, mais tarde, que se chama Brubaker, que é baseado no caso Holt versus Sarver, que, na verdade, nada mais é do que o estado de coisas inconstitucional nos presídios nos anos 70. O que a gente tem hoje já tinha muito tempo atrás nos presídios. Tá? Não com essa nomenclatura, mas lá no Arkansas, nesses presídios, da mesma forma, tratamento, né, desumano, tratamento cruel, solitária, refeições indignas, gente cumprindo pena depois do tempo. Ou seja, tudo isso, né, foi levado ao judiciário para que, eventualmente, né, se desse um jeito nisso tudo. Né? Uma forma, dentro do Poder Judiciário, de reformar esse sistema prisional. Veja bem, vamos de novo, novamente uma decisão não tão difícil de ser tomada. Ou seja, todo mundo sabe que os presídios devem ter condições dignas, mas como eu vou executar essa política, né, de reestruturação dos presídios? Aí vem os críticos de plantão. Ah, o Marco quer trazer doutrina novamente dos Estados Unidos para o Brasil. Não vai dar certo. Então vamos dar uma caminhada no mundo e vamos ver se os litígios e os processos estruturais existem só nos Estados Unidos, certo? No Canadá, foi julgado um caso interessantíssimo, referente à alfabetização em língua francesa e língua inglesa. Isso foi muito interessante porque a Carta de Direitos canadense, ela concede o direito de alfabetização na língua francesa, até porque lá as duas línguas são línguas mães. E o que aconteceu? Começou o inglês a ser muito, né, lecionado, alfabetizados, muitas pessoas em inglês esqueceram o francês. Algumas colônias foram ao judiciário e pediram o quê? Uma igualização. O judiciário lá, como é mais fraco, no primeiro momento e no segundo momento, disse não, não é com a gente. Mas num terceiro momento a corte falou, olha, como já existe a Carta de Direitos, né, vamos dar credibilidade nisso e fazer a partir daí também algo, sempre algo, tá? Porque cada país tem a sua tradição, algo parecido com um processo estrutural. Vamos para a Índia, né? Vamos ver lá na Índia. Na Índia a gente tem, né, um sistema de castas sociais. Os Dalits são a subclasse da subclasse da subclasse. Os Dalits não acessam as coisas que a primeira classe posterior a ela acessam. Então, lá na Índia, o Poder Judiciário deve, a todo momento, criar condições para que os Dalits, então, possam vir a ter condições de dignidade dentro daquele país. Vamos para a África do Sul. A África do Sul tem casos também relacionados à alimentação e moradia, sendo um dos casos mais estudados no mundo, o caso Grootboom, né, que é um caso julgado na África do Sul. Ah, Marco, mas e aí na América aqui,
né? Nas Américas, aqui, como é que fica? Fora os Estados Unidos e Canadá. Não, aqui também tem casos. Aqui tem casos e tem casos muito interessantes. Na Colômbia, por exemplo, a gente tem, né, o estado de coisas inconstitucional, o nome veio de lá por causa dos casos dos presídios, mas tem um outro caso da sentença de tutela número 25, muito interessante, que vem a ser a forma como eram retirados os moradores das zonas da guerra do narcotráfico. Os moradores, os residentes dessas zonas eram retirados em condições totalmente indignas de dentro de casa. Eram retirados assim, sai porque a guerra está pegando. Ótimo, a corte colombiana teve que ir, então, e dizer que essas pessoas devem sair com dignidade. Essas pessoas devem ser retiradas dos seus lares, mas serem recolocadas em lares da mesma forma, né, com dignidade. A gente tem também aqui na Argentina, e é um grande parceiro nosso, é um grande parceiro lá da Universidade Federal do Espírito Santo, que o professor Hermes, né, é professor, grandes casos que a gente também pode trabalhar. A gente tem, por exemplo, o caso Verbitsky, que também trata aí da política prisional, mas a gente tem o caso mais conhecido da América Latina, que é, o da América Latina e América do Sul, evidentemente, os dois, que é o caso da despoluição do rio Matanza-Riachuelo, que é o caso Mendonça. Esse é o caso da despoluição do rio que já vem sendo trabalhado pelo Poder Judiciário da Argentina desde 2009. Então, desde 2009, está havendo a despoluição do rio Matanza-Riachuelo, que tem um sistema crônico de poluição desde os 1800, né, afetando mais de 5 milhões de pessoas. Ou seja, né, o que eu quero dizer com todos esses casos, doutora Valentina, e todos aqueles que nos assistem, é que os casos em si, teoricamente, eles não aparentam certa dificuldade de serem visualizados por qualquer um de nós como um estado de irregularidade das coisas, né? Como um estado de coisas inconstitucional, se quiserem, ou como um estado de desconformidade das coisas, como está no curso do professor Hermes, do professor Ferretti, mais contemporaneamente. Veja bem, eu tenho essa facilitação de visualizar que as coisas estão erradas. O problema é como que eu vou, a partir daquilo que for decidido, criar condições das coisas serem arrumadas. E é por isso, então, que se cria, então, essa ideia do processo estrutural, né, que logo mais o professor Vitorelli vai trabalhar com muito mais propriedade que eu, mas que, enfim, que venha, assim, trazendo dor de cabeça, pelo mínimo nos últimos 10 anos, de jovens estudiosos do processo que querem fazer isso dar certo. Tá? Querem fazer isso dar certo da melhor maneira, porque a gente está estudando os sistemas que deram errado também. E isso é muito importante. A gente está trazendo para dentro do Brasil aquilo que eventualmente pode vir a dar certo, sim. E aqui no Brasil a gente encontra uma série de colegas preocupadíssimos, como o professor Sérgio Cruz Arenhardt, da Federal do Paraná, o professor Osna, comigo aqui na PUC, o professor Leonardo, no Ouro Preto, o professor Fred, na Bahia, o professor Lucon, na USP, o professor Marco Antônio, o professor Cabral, na UERJ, o professor Vitorelli, na Mackenzie, o professor Hermes, do Espírito Santo, e muitos outros, né? O professor Mota, no Pará, todos preocupados em fazer dar certo esse novo modelo de direito processual. Então, como a gente tinha combinado 15 minutos aí, eu usei 16,5, para a gente poder, quem sabe, ter um tempinho para falar lá no final. Devolvo a palavra à doutora Valentina, agradecendo novamente, né, pela oportunidade de estar aqui, dando um pouquinho da nossa experiência sobre o tema, e louco para ouvir o professor Edilson e o professor Hermes. Beijo a todos. Agradeço, nosso querido Marcos Jobim, eu diria, pela didática explicação, né? Não poderíamos ter iniciado melhor esse painel 90, com essa volta ao mundo, onde nós podemos observar que, na verdade, essas medidas estruturais, elas já acontecem, né? E não de hoje, talvez nós tenhamos, sim, como bem disse o professor, de estudar mais o tema, até porque não só nós, mas toda a sociedade espera muito do processo coletivo. E quando nós estamos diante, né, desses casos complexos, então eu acredito, sim, que nós vamos ter que reestruturar, até mesmo adotando, ou pelo menos aprendendo com a experiência dos nossos irmãos, pelo menos dos países aqui da América Latina, para que nós possamos enfrentar esse tema, talvez sem preconceito,
abertos para um processo mais efetivo. Pois bem, agradecendo, então, as colocações do Dr. Marco Jobim, eu vou dar continuidade, então, ao painel 90, processos estruturais e pandemia, passando a palavra ao Dr. Hermes Zanetti, para igual prazo, 15 minutos, fazer a sua apresentação. Pois não. Nós fizemos uma pequena alteração, acho que agora falaria o professor Edilson, salvo se ele quiser, então eu antecipo. Não tem problema, não tem problema. Eu é porque talvez não tenha percebido a troca aí de ordem, mas então passamos então a palavra para o doutor Edilson Vitorelli para as suas considerações pelo prazo de 15 minutos. Tem a palavra, doutor. Muito obrigado, doutora Valentina, agradeço desde já a sua gentileza, desde o nosso primeiro contato aqui com a OAB, nesse congresso que está aí, espero que os oficiais do Guinness estejam de plantão aí para verificar esse maior congresso jurídico do mundo, né, com tantos inscritos, é uma alegria, realmente foi uma alegria esse convite que eu recebi do Dr. Rony para estar aqui com vocês nessa tarde. Meus queridos amigos Hermes, Marco, é uma alegria estar mais uma vez com vocês. Eu queria aproveitar, então, já pegando carona onde o Marco largou, para exatamente falar sobre esse ponto. Quer dizer, o processo estrutural é uma novidade no Brasil, muito mais em termos de produção intelectual, do que propriamente de realidade. Porque, no fundo, o processo estrutural parte de uma pergunta que, instintivamente, vários advogados, membros do Ministério Público e juízes já se faziam há muito tempo quando estavam diante de conflitos complexos, que é como que nós vamos resolver as causas desse conflito. Muitas vezes a gente conversa, né, com as pessoas que tratam, por exemplo, com problemas relacionados à saúde pública, a planos de saúde, e a sensação que todos temos é que estamos enxugando gelo, né? Essa expressão é recorrentemente referida. Mas eu já entrei com 20, 30, 40, 50 ações, ganhei todas, e, no entanto, o problema não se resolve, né? E nós nos acostumamos no Brasil a lidar com esse problema e demos até um nome para ele, que é litigância repetitiva. E começamos a achar que isso era normal. E hoje nós estamos aprendendo que esse modelo da litigância repetitiva começa a enxergar o seu pôr do sol, né? De um lado, ele vem sendo atacado pela tecnologia, né, pelos robôs que conseguem fazer petições. De outro lado, ele vem sendo atacado pelo sistema de precedentes vinculantes, que também não quer mais que cada juiz decida as coisas de um jeito. E de um outro lado, em um setor talvez mais emergente agora, ele vem sendo atacado pela ideia de um processo estrutural. O processo estrutural é um processo que pretende resolver um problema a partir das causas. Um problema que é causado, é ocasionado pelo comportamento recorrente e reiterado de uma estrutura social ao longo do tempo. Usualmente, essa estrutura é uma política pública ou é uma instituição pública. Às vezes, também é uma instituição, uma política privada. E enquanto eu não resolver o comportamento institucional, enquanto eu não for capaz de alterar o comportamento dessa instituição, eu não vou ser capaz de dar uma solução para o problema. E nesse ponto, o Marco fez uma referência que me é muito cara, que é a distinção entre a característica do litígio e a característica do processo. É perfeitamente possível que a gente tenha um litígio estrutural que, no entanto, não está sendo resolvido por um processo estrutural. O SUS é talvez o melhor exemplo. Nós temos vários litígios no Brasil que têm a ver com a estrutura do SUS, que tem a ver com o modo como o Sistema Único de Saúde se organiza e opera ao longo do tempo. Mas o mais comum é que esse litígio, embora estrutural, não seja resolvido de maneira estrutural, ele seja abordado em processos individuais, em que cada cidadão, cada indivíduo, pede ao Poder Judiciário aquilo que interessa especificamente a si.
e não a solução do problema. Ou seja, o problema fica lá, eu resolvo apenas o meu aspecto daquele problema, mas o problema se repete para outras pessoas. Então, o processo estrutural é uma modalidade de processo coletivo em que a gente pretende abordar as causas desse problema para que, ao longo do tempo, a mudança do comportamento institucional seja capaz de eliminar o problema como um todo e eliminá-lo em condições de isonomia, eliminá-lo para todos num determinado prazo. Porque também nós já saímos daquela ilusão de que o Poder Judiciário tem uma espécie de varinha de condão capaz de resolver todos os problemas mágica e instantaneamente. Nós sabemos que problemas complexos demandam tempo, demandam investimento, demandam conhecimento. Então, a gente cria um modelo, a gente precisa, se a gente quer resolver esses problemas, criar um modelo processual que se diferencie desse modelo de processo individual que foi gestado na premissa de resolver conflitos privados e pretéritos, em que a minha tutela ordinariamente é tirar dinheiro de alguém e passar para outra pessoa. Para isso, o processo individual, o modelo clássico de processo, funciona muito bem. O problema é que um litígio estrutural requer uma outra coisa. Ele requer que a gente projete como que a gente gostaria que o mundo fosse no futuro. Não é simplesmente fazer um bem trocar de mãos, não é simplesmente fazer riqueza trocar de mãos. É fazer uma mudança operacional numa estrutura. E isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Muita gente oferece contra essa pretensão de fazer isso no processo a velha crítica do ativismo judicial. E dizem que isso é uma atividade que talvez não devesse ser feita no processo, porque isso leva o sistema de justiça a tomar decisões que ele não está preparado para tomar. Essa me parece uma crítica pouco verídica, uma vez que, a partir do momento que a Constituição garantiu direitos às pessoas, é melhor que esses direitos sejam resolvidos de maneira estrutural, que a falta da prestação desses direitos seja solucionada de maneira estrutural, do que a gente continue no modelo atual, que é a multiplicação de demandas individuais. No fundo, um juiz que profere 10 mil ordens para beneficiar uma pessoa interfere mais em políticas públicas e pior do que um juiz que para e diz, vamos descobrir por que essas 10 mil pessoas não têm esse benefício, por que isso está faltando, e vamos estruturar um plano para que as causas disso sejam solucionadas. Então, se eu puder compartilhar com vocês uma imagem, para vocês não ficarem muito enfadados de ficar olhando para mim esse tempo todo, eu diria para vocês que um processo estrutural, ele pretende trabalhar com uma lógica que não está afastada da Constituição. A nossa Constituição diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, mas essa é a situação que a gente ordinariamente vê em alguns hospitais. Agora, com a pandemia, então, nós vimos aí tantos e tantos problemas relacionados às estruturas de saúde. A nossa Constituição diz que a educação é direito de todos e dever do Estado, mas, ao mesmo tempo, a gente tem escolas completamente desestruturadas. Então, a minha ideia é que o que a gente pode fazer num processo estrutural tem muito mais a cara de uma atividade cíclica do que de uma atividade como a gente costuma pensar o processo civil, que é um processo que navega do passado para o futuro. Um processo estrutural começa com um diagnóstico de um problema, com o diagnóstico do litígio. Eu preciso saber quem são os grupos afetados, quais são os mais relevantes, quem é que sofre mais, de que jeito esse problema pode eventualmente ser resolvido. Então, aqui, tal como nas discussões de políticas públicas, a gente tem um certo experimentalismo,
porque a gente precisa saber quais são os limites da atuação, como que o problema vai se resolver. Há um jornalista americano chamado Mencken que disse uma frase que o ministro Barroso sempre repete, que é: para todo problema complexo há uma solução clara, simples e errada. Problemas estruturais são problemas muito complexos. Se a gente não fizer um bom diagnóstico desse problema, o que a gente vai chegar é uma resposta clara, simples e errada, do tipo: temos que dar tudo para todos grátis, como se existisse almoço grátis, ou remédio grátis, ou escola grátis. Alguém está sempre pagando por isso. Uma vez que a gente tem um bom diagnóstico, a gente pode buscar a elaboração de um plano para resolver o problema. Esse plano pode ser feito em consenso com o réu, em consenso com a parte contrária. Esse plano pode ser feito a partir de um administrador judicial. Esse plano pode ser feito por uma entidade, por um terceiro, uma outra entidade que também tem expertise naquela matéria. Elaborado esse plano, a gente vai implementar o plano e progressivamente ocasionar mudanças na realidade. Enquanto a implementação vai ocorrendo, a gente fiscaliza a implementação do plano, porque a realidade é dinâmica e a gente precisa entender como que ela se comporta na medida que as intervenções ocorrem. E, fiscalizando essa implementação do plano, a gente pode fazer um novo diagnóstico do problema, que, por sua vez, altera o plano, que é implementado mais uma vez, que é fiscalizado mais uma vez e que dá origem a um novo diagnóstico. Até que esse movimento cíclico possa gerar aquilo que todo mundo quer, que é a resolução do problema, que é nós chegarmos numa situação em que os direitos que são previstos na Constituição e que são previstos nas leis para os cidadãos sejam devidamente atendidos. Então, percebam que quando a gente fala hoje, o CPC fala isso reiteradamente, em efetividade da tutela jurisdicional, na necessidade de que nós tenhamos procedimentos plásticos, flexíveis, capazes de dar às partes o resultado material que lhes interessa. Se isso é importante para os conflitos privados, isso é muito mais importante para esse tipo de conflito de interesse público. E, gradualmente, eu sinto que a advocacia brasileira vem se interessando cada vez mais por isso que nos Estados Unidos se chama processo de interesse público, né? Public Interest Litigation, que é essa ideia de que a gente pode ter boas causas, a gente pode atuar em causas mesmo de modo privado, para gerar benefícios públicos relevantes. Esse, basicamente, é o tema do processo estrutural. Ele envolve uma revisão de muita coisa que a gente aprende nas nossas disciplinas básicas de processo civil. E eu quero aproveitar aqui, doutora Valentina, para compartilhar que eu acabo de lançar um livro sobre esse assunto que foi publicado, está sendo, na verdade, ele está disponível para venda a partir de hoje, coincidentemente, lá pela editora Juspódio, que é o Processo Civil Estrutural, Teoria e Prática. E o que mais me surpreendeu quando eu fiz a pesquisa para escrever esse livro foi como nós já temos iniciativas estruturais em processos no Brasil, mesmo sem o arcabouço teórico, mesmo antes que o arcabouço teórico chegue aqui, que foi mais ou menos o que o Marco já vinha dizendo desde o começo. O processo estrutural na verdade, um novo assunto velho, porque na vida real, muita gente já trabalhava com isso intuitivamente, sem perceber que vinha fazendo atuação estrutural. E aí, nos meus últimos 2 minutos, quero contar um caso em que isso aconteceu aqui no Brasil. Lá no Ceará, aconteceu uma situação em que a Justiça Federal se deparou com problemas na fila de cirurgias ortopédicas no estado do Ceará. Descobriu-se, curiosamente, isso não estou falando da década de 80, não, estou falando de agora, poucos anos atrás, descobriu-se que naquele momento no Ceará não havia fila de cirurgia ortopédica. Cada cirurgião tinha a sua caderneta, em que ele mesmo fazia a sua própria fila, do jeito que ele achasse melhor. Isso começou, ao longo do tempo, a gerar muita judicialização,
Muitas pessoas que precisavam de cirurgia começaram a ir para a justiça, e isso gerou um verdadeiro caos no sistema de saúde cearense. Uma juíza federal, a doutora Cíntia Bruneta, percebeu esse problema num processo e disse, não, a gente tem que descobrir por que desse problema e a gente precisa resolver o problema e não dar cirurgia para essa pessoa ou para aquela pessoa. E ela fez um longo trabalho que depois foi premiado com o Prêmio Novari nesse processo, para descobrir essas causas, para trazer todos os atores interessados, para trazer os subgrupos envolvidos, os médicos, os hospitais, os gestores de saúde, os representantes dos pacientes, e chegar a uma situação em que eles conseguiram, no processo, criar a fila de cirurgias no estado do Ceará. E depois essa iniciativa já foi, que era só para ortopedia, já foi levada para outras áreas da saúde também, e aí ela começou a ganhar vida própria sem depender mais do processo. E eu conheço Cíntia, já conversamos longamente sobre esse caso, já participamos de eventos juntos, e ela me disse isso. Eu não sabia nada sobre o processo estrutural quando eu comecei a trabalhar com o caso. Eu fui aprender isso depois, mas é que me parecia muito errado que a gente continuasse dando cirurgia para quem pediu, sem olhar para o universo de maneira geral. Então, doutora Valentina, com isso eu concluo aqui a minha participação, deixo aí para todos as minhas redes sociais, Edilson Vitorelli, fico à disposição para esclarecer outras dúvidas e estou sempre também à disposição para atender a esses honrosos convites da OAB. Muito obrigado. Parabéns ao doutor Edilson Vitorelli pela belíssima obra Processo Civil Estrutural, Teoria e Prática. E se nós estivéssemos em uma reunião presencial, por certo que faríamos agora um sorteio da obra entre os participantes. Mas acredito que nós não recebemos nenhuma orientação sobre a possibilidade de fazê-lo virtual. Então, ficará para uma próxima oportunidade. Mas, diante das suas colocações, doutor Vitorelli, eu me recordo que, atuando na Procuradoria do Patrimônio Público e do Meio Ambiente, da Procuradoria do Estado de Goiás, não raro em processos coletivos envolvendo, às vezes, dano ambiental, nós enfrentávamos dificuldades em orientar o cumprimento da decisão, justamente por causa dessa complexidade da demanda. Então, eu acredito que a partir do momento que nós valorizemos, como o senhor mesmo colocou, o consenso, o diálogo, nós conseguiremos, sim, ter muito mais aproveitabilidade desse processo coletivo complexo e cujos efeitos da decisão, ela se expande, né? Eu diria, nem sempre atinge apenas aqueles litigantes ou aqueles que estão ali sendo substituídos. Pois bem, então, meus parabéns, muito importante a sua colocação, e eu acredito que nós estamos seguindo aqui uma ordem que está permitindo a todos e todas acompanharem bem, né, sobre essa, eu diria, não essa inovação, mas essa evolução do próprio processo coletivo. Pois bem, eu gostaria, então, de imediatamente passar a palavra ao doutor Hermes Zanetti para que faça as suas considerações no prazo de 15 minutos. Tem a palavra. Muito obrigado, doutora Valentina. Eu queria agradecer esse convite gentil, no nome da pessoa do doutor Rony Duarte, também do presidente Felipe Santa Cruz. Queria dizer para mim que é uma alegria estar aqui com meus queridos e estimados colegas Marco Jobim e Edilson Vitorelli. Eu acho que é uma oportunidade única estar nesse painel com dois dos grandes autores dessa temática. O professor Marco Jobim tem, junto com o Sérgio Reinhardt, uma coletânea belíssima de estudos sobre esse tema, processo estrutural pela Juspod, e como nós vimos agora, o Edilson acaba de lançar o que pretende ser uma bíblia prática da atuação em processos estruturais. Então, eu queria dizer que o livro do Edilson, que eu já tive a oportunidade de analisar algumas partes do sumário, eu e o Edilson viemos trabalhando esse tema já há algum tempo, é um livro que realmente é um divisor de águas e mostra a importância do tema, né? Que, juntando as duas palestras, nós percebemos que trata-se de criar condições
de solução, atacando as causas do problema. Então, a gente está diante de uma oportunidade de mudança, de planejamento, né? Se eu fosse aqui fazer uma metáfora futebolística, para não deixar mais que, com o talento que o Brasil tem no futebol, ocorra nenhum jogo de seleção brasileira com 7-1 como marcador de placar. Né? Não é falta de talento, não é falta de capacidade. O que falta ao Brasil é planejamento, e o processo estrutural, como o processo é um meio ordenado de solução de conflitos, o processo estrutural vem a permitir esse avanço. Eu vou compartilhar com vocês uma pequena apresentação e vou procurar fazer a apresentação num tempo breve, para que a gente possa encerrar bem o nosso evento. Tá? Bom, o direito que eu vou tratar é o direito dos desastres, e o desastre é sempre uma triste derrota de uma comunidade em todos os sentidos, humanos, não humanos, econômicos, sociais e ecológicos. Né? Delton Winter de Carvalho é talvez o maior especialista nessa matéria aqui no direito brasileiro, tem estudado muito essa temática e tem feito essa grande contribuição de trazer esse novo direito que nós vamos ver tem uma relação direta com a Covid-19. Né? Se nós estudarmos os casos que já foram enfrentados da Covid-19, nós percebemos que se trata de um verdadeiro desastre. Né? Um desastre e que, outras coisas, mostrou algumas falhas de planejamento dentro da nossa gestão de políticas públicas. Por exemplo, para citar aqui o caso da Ação Civil Pública e da DPF, que trataram da política de saúde versus uma campanha publicitária que pretendia defender, sendo que a orientação do Ministério da Saúde era de distanciamento social, uma campanha publicitária do governo federal que pretendia defender o Brasil não pode parar. E o que se decidiu nesses casos? Né? Se decidiu que não podia ter políticas públicas contraditórias. E eu acho que é essa a mensagem que nós temos que levar para um direito organizado. Né? Em outro caso, na ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo decidiu organizar as competências concorrentes ou competências comuns entre estados, União e municípios. E a gente vai ver como isso se relaciona com o direito processual dos desastres, né? Que é esse ramo do direito processual que vai se adequar ao direito material dos desastres. E aí eu vou falar dessa ADI da MP 966, para que vocês entendam o que está se passando. E aproveito para falar algo do nosso processo estrutural. O que é o processo estrutural? Nós já vimos que o processo estrutural ele trabalha com a ideia de um problema estrutural, um estado de coisas inconstitucional que nós precisamos modificar para promover um estado ideal de coisas, o estado de coisas desejado, por exemplo, pelo ordenamento constitucional, pela norma jurídica. No caso dos desastres, o que nós fazemos é uma gestão dos riscos. O direito dos desastres é um direito focado na gestão do risco. E o processo que vai tratar do direito dos desastres tem que ser um processo focado também na gestão do risco. Esta MP 966, ela traduziu para o caso da Covid o artigo 28 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. E o que ela disse? Olha, gestor público, atente para os princípios da prevenção e precaução é justamente o problema do risco, evitar um risco grave não conhecido que venha a acontecer, e também gestor público, né, tenha políticas transparentes baseadas em ciência, ou seja, exigir uma justificação na atuação, mas também garantir um espaço de discricionariedade. E eu acho que é isso que o Poder Judiciário vem fazendo e nós temos aprendido. Não se trata de ativismo judicial, mas se trata de uma autocontenção judicial com critérios para o exercício da discricionariedade administrativa. Bom, isso impacta também numa crise que nós tivemos no Poder Judiciário, uma crise dos litígios. Nós vamos ter aí um aumento muito grande de litigiosidade e nós, de alguma forma, temos que nos preparar, quase como já estamos antevendo um problema estrutural no próprio sistema de justiça, e isso foi já objeto de diversos debates aqui nesse brilhante congresso,
justamente pelo incremento de litigiosidade ocorrido na Covid. Mas é importante dizer, eu participei de alguns eventos fora do Brasil, virtuais, mas fora do Brasil, com a América Latina, com a Europa, com outros colegas de outros lugares do mundo, em que se percebeu que o Brasil está, por um lado, resolvendo bem o problema do sistema de justiça na medida que ele não parou durante a crise. Se manteve aí diversas medidas judiciais durante esse período, medidas de urgência, inclusive a gente começou a perceber um incremento de solução de demandas com o processo eletrônico, mesmo durante este período de pandemia. Bom, quanto ao processo estrutural e a Covid em si, o que a gente percebe é que há um risco de importação de toda a lide social, como falava o professor Francesco Carnelucci, para dentro de um processo judicial. E aí eu tenho sempre orientado duas grandes questões que me parecem importantes. A primeira, o processo estrutural não pode ser negar tutela individual. Então, as ações individuais e as tutelas de urgência, ainda que seja possível suspender as ações individuais, precisam ser mantidas, ainda que eu esteja dando um tratamento estrutural àquela causa. Segundo, eu tenho que tratar o processo estrutural com a correta identificação do problema estrutural. Uma identificação de problema ou problemas que possam ser fragmentados e tratados em partes. E isso é muito importante para que a gente não tenha um mapa que é do exato tamanho da realidade e que nada resolve. Tá? Só para referir um caso conhecido, uma ação civil pública que pretenda, com o comando judicial, que seja resolvido o problema da segurança pública do Rio de Janeiro. A gente sabe que isso não vai acontecer. O caso clássico, o caso Brown, que já foi comentado, o direito dos desastres, o direito processual é fundado nesse conceito de desastre que já existe na nossa legislação. E aí eu falo do modelo circular, um pouco já com alguma relação com aquilo que o professor Edilson Vitorelli nos trouxe, né? O modelo do Daniel Farber, que é quem trata disso nos Estados Unidos, do processo do direito dos desastres, né? Então nós estamos importando para cá soluções de desastres, em que ele fala que para tratar num modelo circular o desastre, nós temos que tratar da prevenção e mitigação, que tutelas processuais seriam a fase inibitória e de remoção do ilícito, a resposta de emergência, que tutelas processuais seriam a tutela de urgência, a gente viu aqui a importância de preservar as tutelas individuais, compensação, que em termos de tutela processual seria a tutela ressarcitória, reconstrução, que seria a tutela ressarcitória na forma específica, né? Tudo dentro dessa ideia de uma circularidade que vai encaixar com uma outra compreensão do Austin Sarat, que é a ideia de dimensão dos direitos de desastre, que tem uma relação muito forte com o que nós estamos vivenciando na Covid, mas também outros casos grandes que nós participamos, como o caso Rio Doce, o próprio caso Brumadinho, o caso Rio Doce e Brumadinho, que Edilson atuou como procurador da República, são casos que têm essa dimensão de desastre, né? Primeira dimensão, manter a operacionalidade do direito. E a gente está vendo aqui na Covid, essas decisões que eu já citei, mostram como se preocupou até o próprio CNJ, né, com a rigidez do sistema judiciário, a continuidade dos serviços de tutela de urgência e depois a continuidade de serviços através do processo eletrônico. E até o controle de constitucionalidade. Numa segunda dimensão, lutar contra a ausência do direito, né? Então, muito importante, né? Criar aí até direito para o momento de guerra, dentro da ideia dos precedentes, wartime precedents, ou precedentes de tempo de guerra, precedentes de tempos de Covid, que valham para situações dessa espécie que ocorram no futuro, que não venham a valer em tempo de paz, né? A própria ideia de um processo estrutural fornecer a organização para essas atividades e uma preocupação muito grande com necessidades de tutela, que eu poderia dizer que é um desdobramento da ideia de direitos subjetivos, que surgem em razão da pandemia. Uma quarta dimensão, fornecer estabilização e reacomodação das vítimas, né? E aí nós vemos aí uma série de medidas que poderiam ser tomadas para justamente evitar os problemas, né? Eu vou citar uma
que foi tomada em todos os estados do país, mas aqui no Espírito Santo também, que foi a suspensão das cirurgias eletivas. E aí alguns advogados entraram com ações para garantia dessas cirurgias eletivas. E o Poder Judiciário local, através do presidente do Tribunal de Justiça aqui do Espírito Santo, né, ele decidiu suspender essas liminares que haviam sido deferidas. Por quê? Porque precisava de espaço de leitos para tratamento de Covid. Somente cirurgias eletivas com risco de vida que poderiam ser equiparadas à situação que nós estamos enfrentando de desastre pela Covid. Identificação das vítimas e responsáveis, é um caso mais importante para as hipóteses de Rio Doce e Brumadinho, mas também pode surgir aqui, no caso da Covid, situações em que seja necessário isso. E um quinto elemento que eu considero que é o espaço primordial para o processo estrutural, que é a ideia de evitar vulnerabilidades futuras. O que o processo estrutural está pretendendo mudar é a maneira como nós lidamos com os problemas, lidar de forma mais planejada, organizada. Então, o que nós vamos aprender desta crise, seja para os diversos impactos que ela tem na economia, na sociedade em geral, na saúde e no sistema de saúde público e privado, e também para os impactos que ela tem no sistema de justiça, nós temos que levar para as próximas crises. Nós temos que levar para as próximas situações em que for exigida alguma atuação mais organizada, planejada, para evitar os impactos de desastres como esse que estão acontecendo. A minha ideia era mais ou menos mostrar essas noções e reforçar que, do ponto de vista do sistema de justiça, nós agora estamos trabalhando com dados estatísticos, porque dados são a nova religião, como diz o Yuval Harari, e a partir desta preocupação, o sistema de justiça lançou a taxonomia unificada do CNJ e do CNMP para questões relacionadas à Covid, e nós agora podemos acompanhar essa litigância nessa matéria. Lá no Ministério Público do Espírito Santo, capitaneado pela minha querida Procuradora-Geral de Justiça, a doutora Luciana Andrade, que me autorizou a participar desse painel, e nós já temos, né, pela preocupação dela com essa gestão de dados, nós já temos um painel acompanhando aí a litigiosidade em matéria de Covid, até para permitir uma melhor organização. Se isso representa um influxo das noções de economia no direito, é importante que a gente mantenha a visão relacionada aos valores, que é o que diferencia da autonomia ao direito em relação a todos os demais campos da ciência, como advertido por Guido Calabrese. Nós podemos ter dados, mas nós temos que saber quais são os valores que nós pretendemos proteger. Com esses dados, nós podemos ter uma direção, mas a gente precisa preservar os valores, que são a direção, o lugar onde nós queremos chegar. Queria novamente agradecer, dizer que para mim foi uma alegria estar participando desse belíssimo evento e devolver a palavra para a Valentina. Muito obrigado. Obrigada, doutora Hermes Zanetti, é um prazer. Pensávamos que teríamos tempo até para os debates, mas, infelizmente, o nosso prazo está se esgotando. Agradeço aos participantes, aos palestrantes, e, declarando encerrados os trabalhos do painel 90, eu convido a todos para permanecerem nessa sala 6, porque daqui a pouco, às 17h30, terá início o painel 96, audiências e julgamentos virtuais e processo eletrônico, avanços e retrocessos. Finalizo renovando o agradecimento da Ordem dos Advogados do Brasil, diante da honrosa participação dos expositores sobre um tema relevante e que se revelou fundamental para os operadores do direito. Muito obrigada a todas e todos e uma boa tarde. Um abraço fraternal.